Quem provê algum tipo de serviço de marketing digital acaba se deparando com uma situação que é quando está acabando o seu contrato, você tem que fazer o quê? Renovar. E renovar, na essência, seja prestando um serviço de marketing digital, seja em uma empresa que provê uma assinatura, né, de um produto, por exemplo, uma Netflix, Google Apps, ou a empresa que for de recorrência, precisa pensar muito na retenção de clientes. E o vídeo de hoje, eu tô aqui para compartilhar um pedido, até foi da Ana Paula, do nosso comercial, falou assim: Fábio, você não pode falar um pouquinho mais sobre retenção de clientes? E eu resolvi adaptar bem no segmento de marketing digital, né? E a gente tem explorado bastante isso com a equipe comercial para tentar buscar um aumento da taxa de renovação dos clientes. Obviamente, né, a taxa de não renovação diminuiria, e isso faria com que a minha agência crescesse. Então, no momento que eu tenho uma boa taxa de aquisição de novos clientes e uma boa taxa de retenção de clientes, ou seja, de renovações, a minha agência começa a crescer bastante. Isso seja você um freelancer, um consultor, um prestador de serviço de marketing digital, seja criando site, fazendo redes sociais, escrevendo conteúdo, isso vai funcionar para qualquer um de vocês. E se você tiver um plano de recorrência, né, de produto ou serviço de recorrência, funciona com certeza. Então, o primeiro ponto quando você fala de renovação é você demonstrar, e você vai ter que fazer isso, demonstrar o seu valor para o seu cliente, ou o valor do que você conseguiu produzir para um cliente. Porque é clássico, né? A famosa dúvida de, o cliente gostou muito do trabalho, mas agora ele não tem dinheiro para investir em você. Na verdade, o que aconteceu ali foi que ele não percebeu o valor agregado que você teve, né, de estratégias, de táticas e do que você produziu ao longo do projeto com ele, para ele renovar com você. Não quer dizer que ele não tem dinheiro. Raros são os casos que de fato o cara não tem dinheiro. Talvez ele não tenha dinheiro para fazer o que ele estava fazendo com você e ele tem um outro canal que dá um retorno melhor, maior, ou que ele consiga visualizar um valor produzido muito mais interessante. Então, primeira coisa de tudo é você ter que ter clareza do que é resultado para o seu cliente. E essa frase talvez seja a frase mais significante que tem nesse vídeo. Entender o que o seu cliente vê como resultado não deve ser feito de uma vez só. E eu queria poder, né, se eu pudesse gravar todas as reuniões que eu tenho aqui na Mestre. Eu tive uma reunião agora cedo, foi muito bacana com o cliente da Mestre, mais a equipe aqui da Mestre, onde a gente estava falando sobre esse modelo de startups, de você estar sempre mudando o seu ponto de vista e aprimorando o seu ponto de vista para chegar num resultado onde a empresa cresça, né? Então essa empresa que nós temos como cliente aqui, eles mudaram um pouco o foco deles, a visão deles de futuro, e ele estava compartilhando com a gente exatamente isso. Então ficou interessante para a gente saber, e agora nós podemos nos adaptar. E o que talvez era resultado há 2 meses atrás, não seja o que é resultado que eles estão vendo agora. Então, quando você define o que é resultado para o seu cliente, tem que ser algo que seja recorrente, do tipo: Fábio, porventura a gente fechar mais contratos é ainda o que você pensa como resultado? Eu vou falar mas quem sabe, e numa época distante, né, onde eu tinha o Mestre Academy junto com a agência Mestre, uma das coisas que era resultado para mim era vender novos cursos, novos treinamentos. Então eu poderia falar assim: olha, mudou agora a visão também, eu estou pensando em a gente tem que vender novos contratos de prestação de serviço, mas também nós temos que vender novos contratantes, né, no caso, de cursos presenciais. Na época a gente tinha cursos presenciais. Então pode ser uma mudança de o que é resultado para essa empresa. Mas na renovação, ter isso bem claro é certeza de que você possa demonstrar, né, que você tem o poder de demonstrar o que você chegou de dados próximo àquele resultado esperado dele. Então, se ele falar assim: olha, meu resultado é gerar vendas. Ok, o que você tem que responder? Quantas vendas foram geradas dentro do projeto, né, que você trabalhou durante aquele período estabelecido do projeto. E, além disso, quais são os KPIs que você tem que olhar para mostrar esse resultado? Então, por exemplo, vendas é um KPI importante, né? Taxa de conversão é um ponto importante, quantidade de visitantes é um ponto importante,
Será que posicionamento no Google é um ponto importante? Não sei se é o que o seu cliente busca como resultado, mas estou jogando aqui engajamento com vídeo, engajamento com os posts no Facebook, quantidade de visualizações dentro do blog ou dentro das matérias. Eu não sei o que é o KPI que vai de fato mostrar para o seu cliente o que é resultado, mas você tem que trazer esses KPIs, esses números e o acompanhamento desses números ao longo dessa jornada, desse período que você trabalhou para esse cliente. E não menos importante também, uma conversa dessa manhã que foi muito bacana, o cliente dizendo, olha, eu entendi a estratégia de vocês agora, até um dos nossos analistas, ele desenhou no papel aqui e falou assim, olha, a estratégia é dessa forma. E aí ele disse, é assim que eu gosto, eu queria ver uma visão, né, como essa, algo visual do que é a representação estratégica. Então, às vezes, o fato de você não colocar de um jeito visual interessante para o cliente pode ser uma coisa que ele não dê valor. Então, a gente estava explicando um pouquinho sobre as estratégias de AdWords e depois a gente falou um pouquinho sobre estratégias de remarketing. Poxa, se você puder representar toda a sua estratégia de marketing digital ou o processo seu, né, do seu trabalho de forma visual para explicar o valor de cada frente de modo estratégico, pode ser que você dê mais valor ainda ao projeto que você desenvolveu. Não necessariamente nesse momento, tá, dessa etapa que eu estou dizendo de mostrar resultado, você precisa mostrar o que você vai fazer nos próximos meses ou anos do projeto, mas é o que você fez, ou seja, o valor que você entregou para ele dentro desse período estabelecido. E uma pergunta recorrente, eu estava dando uma aula ontem para o meu treinamento chamado Agência 10X, e uma das pessoas até me perguntou, Fábio, quando que você começa a falar sobre renovação? Essa era uma data estranha pra gente, a gente começava a falar sobre renovação 30 dias antes do contrato vencer, mas hoje aqui na casa a gente faz um trabalho 3 meses antes, a gente já fica com o cliente no radar e começa a acompanhar, pela equipe comercial a gente começa a acompanhar mais de perto esse cliente 3 meses antes de encerrar o contrato, porque aí eu posso perguntar como ele está, se ele está gostando do trabalho, ver se o escopo está sendo entregue, ver se ele está enxergando o valor de verdade, para mais próximo, né, 45, 30 dias antes, a gente já ter uma visão final e ele já ter recebido o pitch de renovação. A segunda parte da forma de você fazer retenção é setar expectativas para o futuro. Então, uma das coisas que a maior parte das empresas, quando faz um bom trabalho com você, então imagine que você prestou um bom trabalho, mostrou o resultado, o que ele fala para você normalmente tá, como nós fazemos mais, como a gente dobra o resultado, como é que a gente triplica, né? Chegamos na meta, como é que a gente dobra a meta? Mas nessa brincadeirinha acaba acontecendo, como é que eu posso extrair mais de vocês? É isso que ele vai se perguntar, nem que seja mentalmente, se você estiver dando resultado. Então, a ideia é que você divida em 2 frentes. Dê uma previsibilidade dos resultados através de projeções. Então, você pode fazer uma planilha e isso a gente está demonstrando para o cliente aqui essa manhã, falando, olha, se você mantiver a taxa de conversão, a gente aumentar a quantidade de visitantes, nós vamos gerar tantos resultados, né, baseado nessa taxa de conversão. Agora, segue uma outra projeção com o aumento de taxa de conversão. Se a gente aumentar em 0,2 a taxa de conversão, ou seja, se eu fizer um incremento de alguma forma, seja de usabilidade, de público, de anúncio e tudo mais, trazendo as pessoas certas, a gente pode chegar a tanto, né? Sempre o cliente vai querer uma projeção. Possivelmente ele vai perguntar assim, e se aumentar a quantidade de conteúdos, eu vou ter mais acesso orgânicos? Também você pode fazer uma previsibilidade de crescimento do tráfego orgânico e, consequentemente, aplicar a mesma taxa de conversão, tá? O interessante o seu cliente vai pedir uma previsão, né, do quanto você vai crescer frente a novas estratégias e isso tem que estar no seu radar. Aí a sua pergunta pode ser, Fábio, mas como é que eu sei o quanto o cara vai crescer? Você vai ter que usar a sua bagagem, né? Você não pode virar e falar assim, olha, eu vou fazer mais 5 artigos, você vai crescer 300%. Não necessariamente, mas se você seguir uma média razoável da sua experiência, se eu publicar mais 5 artigos por mês, considerando que a gente já tem tanto, pode ser que seja um incremento de 5% ao mês, né? E isso no final de 12 meses representa esse montante aqui. Então, o interessante, mais uma vez, reforçando, é dar uma previsão de crescimento frente a ações. E falando, né, sobre essas ações, é importante que você
você condicione os resultados, ou seja, os incrementos desse crescimento frente a ações. Então, por exemplo, se eu falo, eu vou poder aumentar 5% ao mês se eu colocar 5 artigos, não estou falando que é exatamente esse item, né, mas só dando exemplo, o ponto é, se eu não fizer, eu não vou crescer isso. É condicionar o resultado, o incremento frente à ação. Por quê? Porque o seu cliente vai pensar e falar, poxa, se ele não fizer, ou se eu não liberar que ele faça, ou se eu não liberar essas publicações, eu vou deixar de ganhar. Né? Então um exemplo clássico é, eu vou demonstrar que com uma estratégia de remarketing a gente pode aumentar em 30% as vendas. Se o cliente não autorizar ou não me der verba para fazer o remarketing, eu não vou conseguir aumentar as vendas em 30%. Então é isso que eu quero que você entenda claramente. Primeiro você joga as estratégias junto com a previsão de crescimento e depois você fala, olha, se isso não for feito, você deixa de ganhar todos esses incrementos aqui. Isso vai dar muito mais clareza para o seu futuro cliente, o cara que vai renovar, e ele vai se sentir muito mais seguro de trabalhar com você nos próximos 12 meses. Abrindo parênteses aqui, né? Cuidado com as previsões. Possivelmente, e 99% das vezes que a gente colocou previsões, nós fomos cobrados por previsões, tá? Então, saiba condicionar muito bem que é uma previsão e que ela depende e quais recursos você depende dela no ar. Por exemplo, se você for mostrar que talvez aumentando a quantidade de posts, você vai crescer 5%, o que você precisa que funcione? Que o servidor aguente, que o servidor esteja no ar. Se o servidor ficar caindo, você vai perder posicionamento junto ao Google e aí, consequentemente, você não vai crescer. Então é importante que você coloque, olha, isso aqui é o cenário ideal. Se não acontecer nada fora dessa esfera, a gente vai ter esse crescimento. Então dê muita clareza ao seu cliente que existem algumas variáveis externas e tente mapear essas variáveis externas, porque aí ele se sente muito mais confortável e caso algum problema aconteça, você tem um respaldo porque você chegou a avisar de verdade. Fecha parênteses. Então essa é a essência. Num trabalho de retenção, você tem que se preocupar em saber se você entregou resultado para o cliente, ou seja, deu transformação para ele, atingiu os objetivos que ele queria. E segundo, mostrar uma previsibilidade do que você pode atingir lá na frente. Setar expectativas do que de fato aquele cliente pode esperar de você nos próximos meses. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não acompanha o canal, aproveita aí para se inscrever. Eu sou o Fábio Ricota, minhas redes sociais acabaram de aparecer aí para você. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, seja no Face, seja no YouTube. E se você estiver vendo esse vídeo, não esquece de curtir aqui a minha página, tem um linkzinho aqui em cima desse vídeo e você pode acompanhar mais conteúdos todos os dias, beleza? Um forte abraço e até a próxima.